Olá, Pedro. Olá, Mia, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 437. 437, a Hoje- caminho dos 1000. Isso. Hoje sobre irritações. Hoje sobre irritações. Hoje vamos falar sobre o que é a irritação, para que é que serve a irritação, O que nos irrita, algumas coisas que nos irritam. o que é, o porquê. Sim, vamos falar sobre aquela sensação dura de estar irritado por estar irritado. E também vamos desenhar algumas estratégias para lidar melhor com a irritação. Com a nossa própria irritação. Com a nossa própria irritação e também lidar um bocadinho melhor com a irritação dos outros. Portanto, este episódio devia ter um daqueles avisos. Pode irritar, Sim. mas também pode ajudar muito a lidar com a irritação. Eu sei que às vezes irrita muito outras pessoas. Sim. No dia 7 de junho, está quase a chegar, vamos ter o LT Day no grande auditório dos que tem em Lisboa. Um dia inteiro de desenvolvimento pessoal, muitas estratégias, nada irritantes, pelo contrário, um ambiente espetacular que certamente... Divertido, leve, de muita aprendizagem. Sim, e com profundidade, com as palestras e conversas que vamos ter em palco. Com nós os dois, mas também com mais convidados. Sim, além de nós também a Joana Areias, a Noor Palma, o Ricardo Pinhão, o Éder Lopes e muitas outras pessoas Que vão estar lá a assistir. que vão estar no evento, a equipa toda da Life Training. Portanto, vamos ter um dia super cheio, repleto de belas aprendizagens e experiências. Entusiasmados. Sim, estamos entusiasmados e também gostaríamos de te oferecer um código de desconto para conseguires comprar o bilhete com 10 euros de desconto. Para isso, vais ao link onde podes ver toda a informação sobre o evento. Que é lifetraining.pt/LTDI25. Certo, e vês esse link nas nossas redes sociais, na página da Life Training, ou se necessitares, pedes o link. E quando compras os teus bilhetes, tens lá um espaço para o código promocional e usas o código IVM. Exatamente. Sim, ou não estivesse a ouvir o podcast IVM. Exatamente. Certo? E com esse código podes ter um desconto no preço dos bilhetes e isso torna ainda mais fácil. Estás connosco no dia 7 de junho. Sabes, uma coisa que mais vezes me irrita um bocadinho nos podcasts que eu Sim. é quando passam demasiado tempo na publicidade. Eu percebo que o façam, Sim. mas às vezes irrita-me. Mas eu quero mesmo fazer esta publicidade, que eu estou cheio de Estava vontade. só a ser... Estou cheio de vontade. Quem gosta de ouvir o IVM... Deveria estar lá. Não, eu gostava muito que, se tiver possibilidade, que passasse esse dia connosco. Porque, e entre outras coisas, nós vamos ter 2 conversas em palco que são bem em formato podcast. Mas vamos ter a oportunidade também de desenvolver nas nossas palestras estratégias com mais profundidade e especificidade do que normalmente temos a oportunidade de fazer aqui no podcast. Portanto, acho que vai ser um dia em cheio para quem gosta do IVM. Sim. Agora, vamos à nossa conversa sobre irritações. Isso mesmo. Aí vamos lá. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, hoje quero falar sobre irritação. Muito bem. Muito bem, muito bem. Quero falar sobre irritação. Tenho aqui vários propósitos Certo. ao trazer este tema. É para eu poder descarregar. Eventualmente é para poderes Ok. despejar. Sim. Lembras-te, nós fizemos um episódio sobre desabafar ou despejar. Há muito tempo. Que é ok. Por um lado pode ter esse propósito, não é? De falarmos aqui de algumas coisas que nos irritam. Sim, até porque estou a reparar numa ligeira sensação de irritação. E isso está aqui. presente. Está presente aqui no meu Sim. peito. Bom, É assim muito um peito. Bom, mas queria que pudéssemos colocar a irritação debaixo do microscópio. Ok. Analisarmos um pouco o que é a irritação, para que é que serve e o que é que fazemos com ela quando ela está presente. Mas talvez possamos começar. Queres despejar alguma irritação? Eu não estou particularmente irritado, mas sei por onde levar a minha atenção para me irritar. Está-me a irritar discussões pouco honestas e pouco
Pensei que era, está-me a irritar discussões, ponto. Não, mas há... Não. discussões Eu acho que não. Eu acho que é discutir, dialogar, mesmo discutir assim de uma forma mais acesa pode ser, pode-me deixar zangada, talvez, às vezes, assim, mas não me deixa irritada desta forma. O que me irrita é quando não há lógica numa discussão. Quando há ataques pessoais e quando há... é como se houvesse uma conversa paralela ou discussões paralelas e tu tentas falar sobre um argumento em específico e a pessoa está sempre a desviar para outra coisa. E também quando alguém do outro lado assume coisas que não foram escritas ou ditas. E começa a atacá-las. E começa a atacá-las e depois fica tudo à volta disso. No fundo, eu estou-me aqui a referir a algumas discussões pós-eleições, não é? Onde há uma coisa que eu noto que se assume muito, e acho que é essa que me está a irritar especificamente neste momento, é que só porque criticas extrema-direita há quem assuma que tu és da extrema-esquerda. O que não é de todo verdade, não é? Aliás, eu acho que eu posso perfeitamente ser de direita e criticar a extrema-direita, tal como posso ser de esquerda e criticar a extrema esquerda. Pronto. É isso. Eu acho que precisamos de fazer mais perguntas para conseguirmos compreender melhor o outro, e quando isso não é feito, eu irrito. Mas isso é uma irritação que é mesmo... ela em si é um pouco problemática, não é? Porque estás-te a irritar com uma coisa que tu não controlas e que quando tu tentas influenciar, ou seja, propondo uma discussão com mais lógica, com mais argumentos, se a pessoa está a usar esse tipo de estratégias, vai continuar a utilizá-las ainda mais, logo as tuas tentativas para ficares menos irritadas ainda vão gerar mais irritação. Claro, mas o que eu estou aqui a partilhar, na realidade, quem está atento percebe que eu fico irritada porque há necessidades minhas que ficam muito postas em causa. Certo. Não é? E uma das necessidades que, no fundo, eu estava aqui a revelar é uma necessidade de lógica. Também é uma necessidade de respeito e uma linguagem respeitadora. É outra necessidade que tenho. E quando surge a ironia, o sarcasmo, a falta de lógica, isso desperta muito. Para essa irritação em específico, há duas coisas que me ajudam. Uma é assim mais recente. Eu partilhei contigo no carro, à vinda para aqui, para o estúdio, onde estamos a gravar o episódio, que li um quote, uma citação de alguém que dizia que manter um diálogo ou discutir com uma pessoa que não utiliza a lógica é como medicar um cadáver. Ou seja, não vai gerar nenhum resultado, porque se a pessoa não utiliza a lógica, tu não consegues influenciá-la ou convencê-la. Mas uma coisa que a mim me ajuda muito é a famosa navalha de Hanlon, né? Aquela proposta de que não devemos tomar por maldade aquilo que é mais facilmente explicado por ignorância ou estupidez. E eu acho que isso é mesmo muito importante, não é? Porque muitas vezes tu estás a ter uma discussão com alguém que é ignorante no sentido não tem conhecimento suficiente para, ou é estúpida, ou seja, não entende as consequências de... E muita da irritação vem de esta pessoa está a ser má, está a ser deliberada, por exemplo, na sua não utilização da lógica. Ela não está a ser nada deliberada, aquilo é mesmo a sua forma de pensar, Certo. não é? Que é uma forma de pensar que é estúpida, não é? E por um lado isso é um convite a nós olharmos para a nossa própria estupidez, não é? Porque às vezes somos nós que estamos a ser estúpidos na discussão, naquela ânsia de dizer o outro não está a ser lógico, às vezes somos nós que abandonamos a nossa lógica, sim, não é? Claro. Aliás, o facto de podermos ficar tão irritados, às vezes em si é um abandono da lógica, não é? Porque não tem lógica ficar irritado, lá está, era a mesma lógica estar a medicar um cadáver e dizer, ele não fica melhor, porquê? Não é? Sim, a irritação também nos leva a abandonar a lógica. Certo. Não é? Certo. A própria, esse surgimento, não é? Quando as minhas necessidades ficam postas em causa,
se eu não estiver muito consciente disso, vou começar a tentar nutri-las muitas vezes de formas não saudáveis. Imagina que eu sinto, às vezes, uma coisa que acontece muito quando nos ficamos irritados também é que assim na base está aqui também alguma vergonha e alguma perda de dignidade, não é? E para recuperarmos a dignidade, que eu acho que acontece muito aqui nestas discussões, em particular por quem que sentiu, não é? Porque eu partilhei um post e houve quem provavelmente se sentiu muito julgado, embora julgamento não seja um sentimento, mas o que eu acho que aconteceu é que sentiram a sua dignidade colocada em causa. E depois, na tentativa de recuperar a dignidade, começamos a atacar o outro consigo. Ou seja, a pessoa provavelmente ficou irritada contigo. De certeza que ficou irritada comigo, né? Mas a forma de recuperar essa dignidade não é com muita falta de lógica e com uma falta de respeito. Mas tu disseste aí uma coisa que me interessa, que acho que era aqui um caminho interessante para a nossa conversa, se conseguirmos ir por aí, que é, tu estavas agora a propor que quando eu estou irritado, começo também a gerar respostas que elas em si já não são lógicas, não é? Que é a tentativa de satisfazer essas necessidades. Então qual é que é assim, o propósito da irritação, não é? Porque se nós utilizarmos aqui um bocadinho de teoria evolucionista, se nós chegamos aos dias de hoje com esta capacidade de nos irritarmos, é porque a irritação deve ter tido algum propósito, alguma função e que, em princípio, foi benéfica para nós, não é? Por isso é que surgiu, se desenvolveu e ficou. Então, o que é que nós ganhamos com a irritação? Ela serve para quê? Então, Ficar assim, irritado. a imagem que me chegou aqui, imagina que a nossa cadela tem um bichinho assim a correr assim no pelo. E isso é uma espécie, isso começa a irritar, não é? Sim. E o que é que ela faz? Ela faz assim um shake. Sim, e tenta-se livrar ou tenta-se roçar numa árvore ou uma coisa, não é? Portanto, a irritação, a sensação de irritação leva à ação. É. Estás a falar daquela irritação cutânea, não é? Por exemplo, sei lá, um inseto pousa em ti e começa a te irritar aquela sensação e tu vais lá com a mão e tentas afastá-lo. E evitas ser picado pelo inseto, não é? Portanto, deve servir para nos proteger de alguma forma. Sim, também há aquelas irritações, por exemplo, tu entras em contacto com uma planta ou com alguma substância, sei lá, colocas um creme no teu corpo que tem uma substância qualquer e que gera e ficas com a pele irritada, não é? Isso parece ser um aviso de que, olha, há aqui alguma coisa que pode ser perigosa, não é? Tens que prestar atenção a isso. Então a irritação serve para nós prestarmos atenção a alguma coisa? Se calhar a irritação serve para, em vez de nos engajarmos com as pessoas que nos irritam, nos afastarmos das pessoas que nos irritam. Ou simplesmente tu estavas a falar de colocar debaixo do microscópio, não é? Porque tu às vezes irritas-me, não é? E eu às vezes irrito-te, certo? Sim. Sou eu que te irrito ou tu é que ficas irritada comigo? Não, era aí que eu queria chegar. Na realidade, não és tu nem eu. É aquilo que, não é? As necessidades que estão presentes que causam o facto de não estarem a ser preenchidas, causam essa irritação. Tu tens, por exemplo, a tua pele fica irritada quando tu entras em contacto com o níquel, não é? Com o níquel, se usares um anel ou alguma coisa. Sim, tu às vezes quando, não sei, alguém te dá alguma coisa e não sabes se aquilo tem níquel, basta utilizares durante um bocado e a tua pele responde. Certo. Só que, nesse caso, o níquel é realmente perigoso para ti ou o teu corpo aprendeu a responder daquela forma ao níquel? Porque nós temos algumas coisas que nos causam irritação. Agora estava aqui a falar mais do ponto de vista físico, não é? Por exemplo, um alimento que nós comemos e que pode gerar uma irritação muito grande do sistema, não é? Irritable bowel syndrome. Sim, não é? Podemos ter grandes reações. Mas algumas dessas reações são uma espécie de flops do sistema, que é a primeira vez que o sistema entrou em contacto com aquela substância ou com aquele elemento, ou uma vez em particular em que entrou em contacto com a substância, o elemento gerou aquela reação e, portanto, depois aprendeu aquele código, não é? Que é, isto pareceu-me perigoso, eu respondi como se fosse perigoso e, a partir de agora, sempre que isto aparecer, eu respondo como se fosse perigoso, independentemente de ser realmente perigoso ou não, não é?
E é por isso que às vezes desenvolvemos algumas coisas no nosso sistema que são considerados flops, não é? Que é, eu tenho uma alergia a uma coisa qualquer, sendo que essa coisa, em princípio, não é realmente perigosa, não vai provocar nada, mas provoca uma reação, não é? E será que isto também é válido para, sei lá, eu irrito-me com pessoas que não usam lógica, não é? Mas o facto de não usares lógica é realmente perigoso? Ou eu é que me habituei a responder dessa forma e agora reajo tipo automaticamente, não é? Ou, sei lá, irrito-me com pessoas que estão no trânsito, sei lá, os carros estão todos parados e há um tipo que, por estar irritado, começa a apitar, não é? Começa a buzinar. Mas aquele buzinar não tem nenhum efeito prático, os carros estão todos parados e não podem sair dali. Mas pode irritar outras pessoas que agora estão a ouvir uma buzina e ficam ainda mais irritadas, não é? Isso assim irrita-me. Essa ausência de pensamento crítico de só porque eu estou irritado, agora vou começar a irritar os outros. Mas isso é realmente irritante ou eu é que me habituei? Porque o tipo do lado pode estar tranquilo e diz, olha, aquele está, coitado, está irritado, está ali a buzinar. Mas é um bocadinho é como se tivéssemos programações diferentes, não é? Algumas coisas vão te irritar a mim, outras vão me irritar a mim, outras a ti. Tal como algumas coisas vão me deixar ansiosa a mim e não a ti, não é? Algumas coisas vão despertar a tua neurocepção, não é? O teu scan de perigo, que não vai despertar o meu, não é? Nós temos esses sistemas de alarme, é como se tivéssemos um alarme de incêndio, não é? E esse alarme vai disparar em certas condições, não é? Não só quando há um fogo, vai também despertar quando há um bocadinho de fumo, e se calhar o teu vai despertar com mais fumo e o meu desperta mais cedo com menos. Sim. Ou se calhar o meu desperta também quando há um ruído com uma determinada intensidade. Exatamente. E, por exemplo, o teu nem está programado para reagir ao ruído. Certo. E isto, a programação vem desde a barriga da minha mãe. Se falarmos especificamente da neurocepção, não é? Começa a desenvolver dentro da barriga da mãe e é influenciada pelas experiências também da minha mãe. Mas depois, durante a minha infância, vai haver uma continuação dessa programação. E estava aqui a pensar, a ligar isto a esta sensibilidade e irritação. A probabilidade de ficarmos irritados ou não, em princípio, também terá a ver com esse processo, tal como também há momentos em que eu vou ser propícia a mais irritação do que outras vezes, não é? Dependendo, por exemplo, do meu ciclo menstrual, não é? Como tu falas da neuroestratégia, da minha bioquímica, vai determinar também a minha sensibilidade, o quão sensível é o meu sistema de alarme. Se eu tive uma semana muito boa de sono, não aconteceu nada em particular, estou numa fase mais tranquila do ciclo e estou no tal trânsito, tudo parado. A probabilidade de eu me irritar é muito mais pequena do que quando estou super cansada, estou com o período, chateei-me contigo de manhã, estou cheia de fome, não é? Vou ficar super irritada. Mas então o que é que nós fazemos com isto, não é? Porque eu estou aqui, no fundo, acho que estou a pensar em dois problemas diferentes. O primeiro problema é identificar o que é que esta irritação me está a querer dizer, não é? Porque, pegando naquele exemplo de há pouco o níquel irrita a tua pele, mas imagina, uma substância venenosa também pode irritar a tua pele. E a irritação é a mesma, só que tu aprendeste, por exemplo, se tu de repente reparares que tens a pele irritada e usaste um anel, tu dizes, ok, deve ser níquel, tiro o anel e não faço grande coisa em relação a isto. Né? Mas se fosse uma irritação em relação a outra coisa, que fosse mais enigmática, se calhar ficavas um pouco preocupada. Né? E começaria a investigar. Sim, começarias a investigar. Portanto, será que isto se aplica também às irritações mais psicológicas? Que é eu poder investigar o que é que está por trás desta irritação. E às vezes, ok, é só uma coisa que me irrita, ok? Mas não preciso lhe dar um grande significado e fazer agora aqui agora tenho que fazer, sei lá, só porque o tipo de trás buzinou e eu fiquei irritado, agora tenho que fazer alguma coisa, tenho que sair do carro e falar com ele, dizer que ele não pode buzinar e dizer que é uma falta de respeito. Ou posso dizer, ok, olha, é uma coisa que me irrita e posso seguir com a minha vida. Será que eu posso fazer essa investigação, não é? E tentar descobrir
o que é que está por trás da irritação. E depois de descobrir, então, o que é que eu posso fazer? Respiro fundo? Ou entrego-me à respiração, à irritação, não é? O que é que eu faço com isto? Porque eu acho que um dos problemas da irritação eu acho que tu propuseste isso logo aqui no início da conversa, que é quando eu estou irritado, se eu alimentar a irritação, eu vou para um estado onde tenho cada vez menos acesso a certos recursos. E, por outro lado, há outras coisas há outros estados que começam a surgir a acompanhar a irritação. Se eu estimular muito a irritação, começa-me a surgir a raiva, começa-me a surgir o ódio, que são estados... A indignação. A indignação, que são estados que são muito mobilizadores da ação. E é quando esses estados estão todos presentes que mais facilmente surge aquele ímpeto de vou bater, vou confrontar, vou me vingar, que são comportamentos que podem ter consequências muito graves, não é? Por isso que, de uma forma geral, quando nós vemos alguém a ficar muito irritado, dizemos, tem calma, não é? Tem calma, respira fundo. Porque há aqui um reconhecimento de que é desse... Só que esse comentário só irrita mais. Então, se estiveres realmente irritado, é como teres a pele irritada e alguém te passar a mão na pele, no sítio onde está irritado. Tu dizes, tira a mão, não é? Porque isso é irritante. Eu acho que é das piores coisas que se pode dizer a alguém que está muito irritado, é dizer, tem calma, tem calma. Só que... Está muito irritado. Está muito irritado. Não é preciso irritar-se. Mas o que é que nós temos de fazer? Porque eu acho que algumas pessoas podem ter no seu historial de vida momentos onde, por terem sido dominadas pela irritação, fizeram alguma coisa que pode ter sido produtiva. Que é fiquei tão irritado que finalmente disse aquilo que andava para dizer há muito tempo. Mas também podem ter feito coisas que tiveram consequências muito gravosas. Fiquei tão irritado que fiz uma coisa da qual depois me arrependi profundamente. Não é? Claro. Então o que é que nós fazemos com a irritação? Com a nossa ou a dos outros? Com a nossa? Não, sim, estou a falar da nossa. Também podemos estar atentos à dos outros, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, é fazer essa investigação de percebermos os nossos padrões de irritação. Acho que é bom, é curioso, porque eu quando consigo identificar esses padrões e olhar para eles com alguma gentileza, a probabilidade de eu me irritar diminui, não é? Eu não estou a ver... Eu acho que às vezes com emoções nós tentamos ver a utilidade da emoção, não é? Foi isso que estávamos aqui a fazer um bocadinho inicialmente, desta irritação ter um propósito, ou se calhar de entrarmos em ação, não é? De sacudirmos o bicho que está na pele. Mas assim, a minha experiência com a irritação é, acima de tudo, que ela é bastante tóxica. E é uma das emoções que mais me custa, que mais me irrita. A irritação irrita-me. É uma meta-irritação. E fico chateada comigo mesma às vezes quando me irrita. Porquê é que me estou a irritar com isto? Não quero, não é? Portanto, é a irritação que mais difícil é também, em relação é mais difícil sentir alguma gentileza e compaixão. Aliás, com raiva consigo mais fazer isso, e com raiva também consigo justificar mais essa do ato de agir, embora muitas vezes as emoções também estão interligadas, não é? Mas acho que sempre quando falamos em emoções, não estou a dizer entregarmos-nos à irritação, mas a aceitação da irritação pode ser um primeiro passo. E depois é esta questão dos padrões, não é? Mas percebemos o que é que está realmente aqui em causa, e aquilo que tu disseste há bocado, que na realidade não é a outra pessoa que me está a irritar, eu é que estou a ficar irritada. Não é? E tu propões isto muitas vezes, não é? Esta mudança de linguagem, acho que faz a grande diferença, e isso não é? No fundo, esta mudança de linguagem que eu propus agora faz com que eu assuma a responsabilidade pela minha irritação. Quando eu digo tu estás-me a irritar, eu não estou a assumir responsabilidade por ela. E só quando assumo responsabilidade é que consigo realmente fazer alguma coisa com a irritação, neste caso. Comigo há uma coisa que funciona bastante bem, mas é uma proposta de mim para mim. Porque há pessoas que, por exemplo, ao ouvirem esta proposta, podem ficar bastante irritadas com a minha proposta. Sim, claro. Mas para mim funciona. Para mim funciona lembrar-me
que quase sempre, quando alguém fica muito irritado, acaba por ter comportamentos e formas de comunicar que são um pouco ridículas. Logo, elas são engraçadas. Porque quando tu estás a ver alguém muito irritado, mas tu estás de fora, não tens nada a ver com aquilo, não sentes que há perigo na situação, não é? Porque isso vai-te gerar outros estados emocionais. Estás só de fora a ver, sei lá, estás no shopping e estás a observar umas pessoas à distância e vês que alguém ficou muito irritado, sei lá. A comida tem um tempero qualquer que a pessoa não gosta e a pessoa ficou irritada. E tu, se estiveres totalmente só num papel observador, tu reparas que começam a haver ali uns comportamentos que são um pouco ridículos, não é? E que até podem dar um bocadinho de vontade de rir, se não houver consequências naquela situação. Ora, em relação a ti, não é? Neste caso estou a falar de mim, não é? Em relação a mim, se eu tiver essa capacidade de não me identificar com aquela irritação e não vir de um sítio todo de proteção da minha irritação, eu posso usar uma expressão como, pá, olha que engraçado, e aqui nem é o interessante, é o engraçado. Olha que engraçado que eu agora fiquei irritado com isto e agora estou a falar desta forma, ou estou a dizer estas coisas, ou estou a chatear esta pessoa. Que engraçado. E normalmente esse engraçado, para mim, diminui um pouco a minha tensão. Porque é quase um convite a sair de mim, a observar-me de fora, e ver que há algumas coisas que são mesmo... Para mim é um lado de mim que se eu dissesse que é engraçado, que ia ficar irritada. Mas não é engraçado? É engraçado, eu admito que é engraçado, mas quando tu é um bocadinho, estás aqui a propor um bocado de te autorridicularizar. Sim, é um bocado de ter... Não é? E qual é a feita? Às vezes isso desperta a vergonha. Pode despertar a vergonha, daí ter que vir de um sítio de desidentificação, porque se eu estiver identificado com aquilo, não é? Eu estou identificado com uma coisa. Mas com a forma que tu estás a falar, parece-me que é um engraçado gentil e com compaixão. Sim, é um engraçado, não é olha que ridículo que eu sou. Certo, exato. É? Mas lembrando que as minhas... fofo. Assim, quase que fofo. É engraçado, é fofinho. É fofinho uma pessoa, não é? Eu, por exemplo, eu às vezes, não é? Vou fazer, olha que engraçado. Eu, com a idade que tenho, a reagir desta forma, por exemplo, a uma coisa que está a dar na televisão, ou alguém que eu nem conheço que escreveu uma coisa nas redes sociais e eu agora estou a ler, ou a pessoa fez um comentário a uma coisa que eu escrevi e eu nem sei quem é a pessoa, não sei como é que ela leu aquilo, não sei nada sobre a vida dela. E que engraçado que uma coisa como essa me pode abalar um pouco, sabes? E assim engraçado, a mim leva-me para um sítio de mais recursos, para um sítio onde há menos tensão. Agora, porque é que eu estava a dizer que esta proposta pode ser irritante? Porque há algumas pessoas que se autopropusessem o engraçado, iam ficar ainda mais irritadas. Porque o engraçado ia disparar, como tu propuseste, aquela cena mais da vergonha e de sentimento não ser suficiente ou ser incapaz, como é que eu perdi a calma com isto, não é? Mas comigo funciona. Mas eu não me importo assim muito de... Claro que não é em todas as vezes. Há situações onde eu não consigo autorridicularizar-me e rir-me de mim. Mas nas situações em que consigo, que felizmente são muitas, isso ajuda muito a lidar com a vida tal como ela é, não é? Sim, propõe assim, contribui para algo mais leveza, não é? De não levar as coisas tão a sério. Eu lembro-me ultimamente... Já estou menos irritada. Sim, ultimamente não tem acontecido, mas estou-me a lembrar de uma situação em relação a ti especificamente. Sim, vais-me ridicularizar? Não, vou-te irritar. Mas lembro-me de umas situações, por exemplo, nós estarmos a jogar pádel, enquanto dupla, contra outra equipa, e, por exemplo, naqueles torneios em que estão sempre a trocar as equipas com os nossos adversários, e entra um adversário, e como o jogo começa e tu de repente dizes, pá, este tipo irrita-me, a maneira como ele joga irrita-me. E eu do meu lado pensar assim, pá, que coisa tão fofinha e engraçada que é. Agora a minha está irritada. Mas aí consigo-me achar engraçado. Porquê é que eu me estou a irritar com isto? Sim, ainda por cima, porque às vezes, até me lembro que uma vez que eu disse assim, oh Mia, eu acho que ele irrita-te porque joga bastante bem. Não, mas... Isso normalmente não é algo que me irrita, mas é curioso, né? E depois vemos que coisas que nos irritam são diferentes. No outro dia estava a jogar com uma parceira e ela irritou-se muito com uma das adversárias, que irritou-se porque a adversária estava a roubar, basicamente. Mas nunca tinha visto esta rapariga tão irritada, e foi...
Foi curioso. Eu naquela altura não me estava a irritar. Ela já estava irritada o suficiente. Agora, esta proposta de, olha, posso achar engraçada a forma como me irrito com certas coisas, acho que ela deve surgir em relação às coisas que eu acho que são os tais flops do sistema, que é, isto irrita-me, mas não precisava de me irritar, não é? A tal cena, o meu sistema aprendeu a lidar desta forma, com esta microagressão, mas isto não é realmente relevante. Mas acho que não... Daí o tal propósito evolucionista da irritação. A irritação existe por alguma razão, que é benéfica para nós. E essa razão é para nos chamar a atenção de coisas que perturbam muito o nosso mapa de valores, que perturbam muito a possibilidade de satisfazermos as nossas necessidades, não é? A nossa segurança. A nossa segurança, ou que mexem muito com o nosso sentido de identidade, ou o nosso sentido de justiça. E, portanto, aquilo que eu proponho não é... por exemplo, olha, no outro dia estava numa situação pública, no outro dia já foi há uns meses, e houve uma pessoa que eu não conheço, mas que disse uma coisa profundamente racista. Sabes, uma coisa daquelas que tu dizes assim, no ano de 2025 ainda há pessoas que em público, com pessoas que não conhecem, num ambiente social, agradável, dizem uma coisa dessas horrível, sabes? Daquelas que eu acho que nem seria capaz de reproduzir porque é tipo horrível. E aquilo irritou-me profundamente. Mas eu, nesse caso, não disse, olha que engraçado que eu fiquei irritado com isto. Porque aquela irritação estava-me a lembrar de que há aqui coisas que são muito importantes para mim, não é? E está-me a dar uma informação muito importante sobre esta pessoa, sobre o tipo de relação que eu quero ter com esta pessoa, sobre o tipo de linguagem que eu estou disposto a admitir desta pessoa. Portanto, aí eu não disse, olha que engraçado. Aí eu disse, olha, estou irritado e consigo entender o que é que aconteceu que gerou esta irritação e não vou abdicar da irritação agora. Também não quero que agora a irritação suba e, por exemplo, crie aqui um conflito ou me pegue à porrada com este tipo, porque isso não vai ter, não vai gerar nenhum resultado benéfico. Mas ficou ali uma nota muito importante. Portanto, eu acho que nós podemos achar engraçado certas irritações, mas tomar bastante a sério outras. Este tipo de irritação que estás a falar agora é aquela típica de que é bom não agirmos logo em cima dela, né? É aquela que faz pausa e depois reage, mas que não há aqui uma necessidade de não reação, né? Que a irritação até nos pode levar a uma reação desde que haja esse momento de, né, o tal quote supostamente do Viktor Frankl, de entre estímulo e resposta há um espaço. E nesse espaço reside a nossa capacidade de resposta e a nossa nessa resposta reside a nossa liberdade. E muitas vezes, quando respondemos logo à irritação, não somos livres. Não, porque a resposta vem num sítio de condicionamento, não é? É uma reação. E não uma ação deliberada e ponderada. Exatamente. É? Claro que às vezes a irritação também pode ser um convite, por exemplo, se a tua segurança está em causa e aquilo irritou-me porque me sentia seguro. Mas se a tua segurança estiver em causa, não é irritação que não surge. É irritação que surge. A irritação pode surgir mais tarde, mas naquele momento vão surgir outras coisas, não é? Por exemplo, medo, não é? Em lugar de irritação. Então, resumindo e concluindo, não nos irritamos um ao outro com a conversa, pois não? Não, eu sinceramente estou menos irritada agora. Aliás, não sinto irritação. Estava a dizer no início que estava a sentir esta sensação assim no peito de irritação e agora não está aqui presente. Eu acho que sobretudo quando a irritação é por causa do outro, o outro irritou-me, não é? Que nós, pronto, acho que entendemos que não é totalmente justo dizer o outro irritou-me. E eu é que me irritei com aquilo que observei do outro. Aquilo que observei e aquilo que interpretei daquilo que observei. Portanto, a irritação é muito mais uma coisa sobre mim do que propriamente sobre o outro. Totalmente. Não é? E acho que aqui... O que não quer dizer que o outro não possa ter feito algo que efetivamente não é bom. Certo, mas continua a ser... A irritação continua a ser minha. Continua a ser minha e além disso a irritação não é assim fixe, não é? Normalmente as pessoas não dizem, ai que bom que estou tão irritado, não é? Maravilha. Ai pá, hoje ainda não me irritei, deixa eu ver se me irrito agora nos próximos 10 minutos, que não quero ir dormir sem passar pela irritação. Mas assim, em jeito de resumo, acho que o que eu consegui retirar aqui da nossa conversa foi que a irritação tem um propósito, ela às vezes surge em situações onde parece que
propósito não é assim tão relevante, não é? São às vezes uma espécie de flops, que é eu habituei-me a irritar-me com isto. Mas há outras situações onde esta irritação me diz alguma coisa muito importante sobre mim, sobre as minhas necessidades, sobre os meus valores. Portanto, parece ser interessante respirar fundo, não agir imediatamente a partir de um sítio de irritação e procurar questionar o que é que esta irritação me está a dizer. E depois, ou brincar um pouco com a irritação, olha que interessante, olha que engraçado, e tentar que ela baixe um bocadinho, ou decidir, não é? O que eu vou fazer? Tendo em conta que a irritação mostrou que há aqui uma coisa a que devo prestar atenção, o que é que eu quero fazer em relação a isto? Parece que assim conseguimos mais facilmente transformar a irritação até numa coisa produtiva. E assumimos o nosso próprio poder, não é? Porque se nós estamos só a irritar-nos com os outros, é entregar muito poder aos outros sobre a nossa vida emocional. Sim. Só assim, em jeito de último comentário, a última estratégia, tu começaste o episódio logo a dizer que estavas a sentir irritação e até disseste estou a sentir irritação no peito, não é? Que a irritação é um daqueles estados emocionais que é muito físico, que é por isso que nós conseguimos sentir a irritação. E quando nós queremos diminuir, quando nós dizemos, não me apetece nada continuar irritado, e muitas vezes nós tentamos diminuir a irritação através de um processo mental, não é? Conversando, dando significados diferentes, pensando noutra coisa, mas um bom caminho é perceber onde especificamente no nosso corpo é que se está a manifestar a irritação, se é através de tensão, de tremor, de temperatura, colocar a atenção nesse ponto do nosso corpo e tentar fazer alguma coisa para que a sensação comece a mudar. E quando essa sensação muda, também muda a sensação mais interna de irritação em si. Atenção, acho que é assim um bom atalho que podemos utilizar. E estavas a falar de estratégias que funcionam para ti. Para mim também funciona lembrar-me de que as emoções vêm, ficam um pouco e vão. E a irritação também. E a irritação também. E às vezes é só esperar. Sim. Eu às vezes lembro-me disto em relação a ti. Quando tu estás irritada, eu às vezes... Comigo, ou estás irritada... Estamos a falar tanto da minha irritação. Tu irritas-te mais do que eu com certas coisas. Eu irrito mais com outras, claro. Sim. Mas quando estás assim irritada, aconteceu isto há relativamente pouco tempo. Tu estavas irritada com uma série de coisas que não tinham nada a ver com a nossa família, mas estavas irritada. E eu reparei que os miúdos olharam um para o outro como a fazer aquela cara de não digas nada, espera que isto depois passa. Né? Passa. E é verdade, não é? Estas emoções, elas chegam, ficam um bocado e depois vão embora. Né? A não ser quando as alimentamos e transformam-se numa presença habitual. Claro. Sim. Pressupõe não alimentação. Sim. Boa. Olha, nós no início deste episódio falamos sobre o LT Day no dia 7 de junho. E eu quase que garanto que ninguém vai sair irritado do evento, pelo contrário, vai sair cheio de estratégias para lidar com pensamentos, com emoções e com muitas outras coisas que fazem parte da nossa experiência humana. E eu vou ficar irritado se não vierem. Exato. Usem o código IVM. Usem o código IVM e juntem-se a nós no dia 7 de junho. livetraining.pt/LTDay25, código IVM. Sim, muito bem, Mia. Sim. Parece uma pro. Sim, parece uma pro. Obrigado pela conversa. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida